Cuidado! O que você está vendo aí embaixo? Não demore. Eu estou aqui fora. Quando o Magrão pagou R$ 500 naquele rancho velho que ninguém queria nem de graça, todo mundo na cidade riu da cara dele. Mas o que o cachorro dele encontrou debaixo do piso da cozinha, rapaz do céu, isso mudou não só a vida dele, mas revelou um segredo que estava enterrado há mais de 50 anos. Essa história que eu vou contar para vocês hoje parece coisa de filme, daqueles que a gente assiste e pensa, isso aí é invenção. Mas eu juro, cada palavra aqui aconteceu de verdade. E se você está começando a ver agora, aproveita e já se inscreve no canal para ajudar a gente a bater nossa meta de 1000 inscritos, beleza? E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa história vai chegar. Bom, vamos ao que interessa. Marcelo, mas todo mundo chamava ele de Magrão, tinha 42 anos e a vida inteira na estrada. Caminhoneiro de verdade, daqueles que conhecem cada curva, cada posto, cada pedacinho de asfalto desse Brasil. Homem simples, de poucas palavras, mas com um coração do tamanho do mundo. Ele morava num quartinho alugado ali nos fundos de uma pensão, em Pouso Alegre, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Não tinha muito não. Suas posses cabiam numa mala, umas roupas, uns documentos e a companhia mais fiel que um homem pode ter, o Thor. Thor era um vira-lata caramelo, daqueles espertos, de olho vivo e orelha em pé. O Magrão tinha achado ele ainda filhote, abandonado na beira da estrada, e desde então os dois eram inseparáveis. Onde o Magrão ia, o Thor ia junto. No caminhão, na estrada, nas paradas, os dois eram uma dupla. Mas a vida de caminhoneiro é dura, e com a idade chegando, o Magrão estava sentindo o peso. As costas doíam, o sono não vinha mais fácil, e ele sonhava com um dia poder parar, ter um cantinho dele, um lugar para chamar de lar. Foi aí que ele ouviu falar do rancho. Num sábado à tarde, parando para tomar um café no boteco do Zezinho, ele ouviu uma conversa entre dois fazendeiros. Um deles dizia: "Ô Zezinho, você conhece alguém que quer comprar aquele rancho velho da Dona Eufrásia? A família dela tá querendo se livrar daquilo de qualquer jeito." O Zezinho deu uma risada. "Rapaz, ninguém quer aquilo não. O povo diz que é assombrado. Faz mais de 20 anos que ninguém mora lá. Dizem que de noite se ouve barulho, gemido, coisa estranha." O Magrão, que estava sentado no canto tomando seu cafezum, levantou a cabeça. "Assombrado ou não, quanto que estão pedindo?" Os homens se entreolharam e riram. "Rapaz, tu é doido, ninguém quer aquilo nem de graça." "Mas e aí, quanto que é?" "Olha, a família só quer se livrar do problema. Estão pedindo R$ 500, mas é um lugar caindo aos pedaços, viu? Não vale nem isso." R$ 500. O Magrão tinha exatamente isso guardado no bolso. Eram as economias de 3 meses, juntadas centavo por centavo. Ele olhou para o Thor, que estava deitado aos pés dele, e o cachorro balançou o rabo como se tivesse entendido. "Eu compro." O espanto foi geral. Os homens do boteco acharam que ele estava brincando, mas o Magrão não brincava com coisa séria. No mesmo dia, ele foi atrás da família da falecida Dona Eufrásia, fechou o negócio, assinou os papéis e pronto. O rancho era dele. Quando a notícia se espalhou pela cidade, foi um reboliço só. O povo ria, fazia piada, dizia que o Magrão tinha jogado dinheiro fora. Mas ele nem ligava. Pela primeira vez na vida, ele tinha algo que era dele. Um pedaço de chão, um teto, um lugar para chamar de casa. No domingo de manhã cedinho, ele pegou suas coisas, colocou o Thor no carro emprestado de um amigo e foi conhecer o que tinha comprado. O rancho ficava uns 15 quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra cheia de buracos, cercada de pasto e mato. O lugar era isolado, longe de tudo e de todos, só o barulho do vento e o canto dos pássaros. Quando o Magrão avistou o rancho pela primeira vez, meu Deus do céu, era pior do que ele imaginava. A casa era de pau a pique, com telhado de barro todo furado, janela sem vidro, porta da frente pendurada numa dobradiça só. O mato tinha crescido tanto que quase escondia a construção. Tinha uma cerca de arame farpado caída, um poço velho no quintal e um galinheiro abandonado com as tábuas apodrecendo. O Thor desceu do carro e começou a farejar tudo, desconfiado. O Magrão ficou parado ali na frente, olhando, e por um momento pensou: será que eu fiz besteira? Mas aí ele respirou fundo, ajeitou o chapéu na cabeça e disse em voz alta: "Não, Magrão, isso aqui é seu, e você vai dar um jeito." Ele entrou devagar, empurrando a porta que rangeu alto. O interior era escuro e cheirava a mofo. Tinha uma salinha pequena, uma cozinha dos fundos, um quartinho lateral e um banheiro que mais parecia um buraco. Tudo coberto de poeira, teia de aranha e pedaços de madeira podre.
Mas tinha algo de estranho no ar. Uma sensação pesada, como se o lugar guardasse segredos. O Thor, que sempre era destemido, começou a rosnar baixinho, olhando fixo para a cozinha. O pelo do cachorro estava arrepiado. Que foi, Thor? O que você está vendo? O cachorro latiu uma vez, depois outra e saiu correndo em direção à cozinha. O Magrão foi atrás. A cozinha era minúscula, tinha um fogão a lenha velho, uma pia quebrada e um armário caindo aos pedaços. O chão era de tábuas velhas, algumas soltas, outras rachadas. E foi ali que o Thor começou a cavar. Thor, para com isso, cachorro doido! Mas o Thor não parava. Ele cavava freneticamente com as patas, arrancando pedaços de madeira, rosnando, latindo, como se tivesse encontrado algo. O Magrão se abaixou e olhou mais de perto. A tábua que o Thor estava cavando parecia diferente. Ela não estava pregada como as outras, estava só encaixada, escondendo algo. Com cuidado, o Magrão puxou a tábua. Ela saiu fácil, e lá embaixo tinha um buraco. Um buraco escuro, fundo, que descia para baixo da casa. O coração do Magrão disparou. Ele pegou a lanterna do celular e iluminou. Não era só um buraco, era a entrada de um túnel. Mas o que diabos era aquilo? O Magrão ficou ali parado, olhando para aquela abertura escura sem entender nada. O Thor continuava latindo, agitado, querendo descer. Calma, Thor, calma. Ele pegou uma corda que tinha no carro, amarrou numa viga da cozinha e decidiu descer. O coração batia forte, a respiração estava acelerada, mas a curiosidade era maior que o medo. Desceu devagar, a corda rangendo, os pés buscando apoio nas paredes de terra. O túnel era estreito, úmido, com cheiro de barro molhado. Depois de uns 3 metros, o Magrão pisou em chão firme. Acendeu a lanterna e olhou ao redor. Meu Deus! Era uma câmara subterrânea, um cômodo cavado debaixo da casa, com paredes de pedra, teto baixo e, no centro, caixas. Várias caixas de madeira empilhadas, cobertas de poeira e teias de aranha. O Magrão se aproximou devagar, as mãos tremendo. Pegou a primeira caixa e abriu com cuidado. Dentro tinha roupas velhas, roupas de homem, antigas, de tecido grosso, cheirando a mofo. Abriu a segunda caixa. Ferramentas enferrujadas, martelo, serrote e alicate. A terceira caixa, livros. Livros velhos com páginas amareladas, alguns em língua estrangeira. Mas foi na quarta caixa que ele encontrou. Embrulhado em pano encerado, cuidadosamente guardado, tinha um embrulho pesado. O Magrão abriu com cuidado e quase caiu para trás. Era ouro, barras de ouro. Pequenas, do tamanho de um tijolinho, mas pesadas, 5 barras, brilhando na luz da lanterna. O Magrão não acreditava no que estava vendo. Ele pegou uma das barras, sentiu o peso, passou a mão na superfície fria e lisa. Era real, era ouro de verdade. Mas não era só isso. No fundo da caixa tinha um envelope. Ele abriu com cuidado e encontrou uma carta. A carta estava escrita à mão, com letra tremida, em papel antigo. Começava assim: a quem encontrar este tesouro, perdoe-me pelo que fiz. O Magrão leu a carta inteira, ali mesmo, agachado naquele túnel escuro, e aos poucos foi entendendo tudo. A carta era de um homem chamado Alberto. Ele tinha morado naquele rancho nos anos 1960. Era um homem comum, trabalhador, mas que tinha se envolvido com gente errada. Tinha participado de um assalto a uma joalheria em São Paulo, e a parte dele do roubo tinha sido essas 5 barras de ouro. Mas Alberto não conseguiu viver com o peso da culpa. Na carta, ele contava que tinha fugido para o interior, comprado aquele rancho com outro nome e escondido o ouro. Mas a culpa não deixava ele dormir. Ele vivia atormentado, com medo de ser pego, com remorso do que tinha feito. Ele nunca gastou o ouro, nunca tocou nele. Apenas escavou aquele túnel, escondeu tudo e viveu o resto da vida como um fantasma, isolado, sozinho. No final da carta ele pedia perdão e dizia: quem encontrar isso, use para fazer o bem. Eu não merecia, mas talvez você mereça. O Magrão ficou ali sentado, lendo e relendo aquela carta com os olhos marejados. Ele nunca imaginou que ia encontrar algo assim. Ele só queria um lugar para morar, um cantinho dele. Mas o destino tinha outros planos.
Subiu de volta com uma das barras na mão e a carta no bolso. O Thor veio correndo, pulando, latindo de alegria, como se soubesse que algo tinha mudado. Naquela noite, o Magrão não dormiu. Ficou sentado no chão da salinha, olhando para aquela barra de ouro, pensando no que fazer. Ele podia ficar com tudo, ninguém sabia daquilo. Ele podia vender, ficar rico, mudar de vida. Mas aquela carta mexeu com ele. Na segunda de manhã, o Magrão foi até a delegacia da cidade. Levou a carta, levou uma das barras de ouro e contou tudo para o delegado. O espanto foi geral. Fizeram investigação, chamaram especialistas, verificaram a autenticidade. Era tudo verdade. O ouro vinha mesmo daquele assalto de 1963. Alberto tinha morrido anos atrás, sem família, sem herdeiros, e o caso estava prescrito há décadas. Depois de meses de burocracia, a justiça decidiu. O ouro pertencia ao Magrão. Ele tinha comprado o rancho de forma legal, e o achado era dele por direito. Mas o Magrão fez algo que ninguém esperava. Ele vendeu apenas 2 barras de ouro. Com o dinheiro, reformou o rancho completamente. Transformou aquilo num lugar lindo, aconchegante, com tudo arrumadinho. E criou um abrigo para animais abandonados no quintal. As outras 3 barras, ele doou. Uma para a igreja da cidade, para reformar o teto que estava caindo. Outra para o hospital, que estava precisando de equipamentos, e a terceira para a escola municipal, para construir uma biblioteca. Quando perguntaram por que ele fez isso, o Magrão disse simples: Alberto pediu para fazer o bem, e eu vou fazer o bem. Hoje, o Magrão não é mais caminhoneiro. Ele vive no rancho, que não é mais assombrado, mas sim cheio de vida. Tem 15 cachorros e 10 gatos que ele resgatou das ruas. O Thor continua sendo o rei da matilha, claro. O povo da cidade, que antes ria dele, hoje respeita. É conhecido como o homem que transformou a maldição em bênção. E sabe o que mais? Ele é feliz. Simples assim. Feliz. Numa entrevista que ele deu para o jornal local, disseram: Magrão, você não se arrepende de ter doado aquele ouro todo? Ele sorriu, coçou a cabeça e respondeu: Rapaz, eu tinha R$ 500. Comprei um rancho, achei um tesouro. Realizei o pedido de um homem que sofreu a vida toda. Ajudei minha cidade. E hoje eu durmo em paz com meus bichos ao redor, no meu cantinho. Você acha que dinheiro compra isso? E foi aí que todo mundo entendeu. O verdadeiro tesouro não estava naquelas barras de ouro. Estava na escolha, na decisão de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Na coragem de honrar o pedido de um desconhecido que nunca teve paz. O Magrão podia ter ficado milionário, mas preferiu ficar em paz. E isso, meus amigos, não tem preço. Então é isso, pessoal. Às vezes a vida nos coloca em situações que a gente nunca esperou. Às vezes, um cachorro vira-lata encontra um túnel. Às vezes, um caminhoneiro solitário se torna o herói de uma cidade inteira. E às vezes, o maior tesouro que a gente pode encontrar não é ouro, é fazer a coisa certa. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater nossa meta de 1000 inscritos. E comenta aí embaixo, de onde você está assistindo. O que você faria se encontrasse um tesouro assim? Quero saber até onde essa história vai chegar. E lembra, não importa o quanto você tem, importa o que você faz com o que tem. Um abraço grande e até o próximo vídeo. E pode ter certeza, o Thor tá lá no rancho, deitado no sofá, sendo o cachorro mais sortudo e amado do mundo inteiro.